Olá, meus amigos, minhas amigas, nossos mentores espirituais que estão aqui nesta casa de oração. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas e acolhidas por toda essa gama de bons espíritos que estão aqui. Que a luz e a sabedoria do Pai Maior esteja conosco, para que nós possamos absorver os seus conhecimentos e principalmente colocá-los em prática, pois esta é a ideia fundamental da doutrina dos Espíritos, a doutrina de uma fé raciocinada e, sobretudo, uma fé consoladora. A prece, ela é o meio de comunicação com o sagrado, com o espiritual, mais eficaz e mais conhecido que temos de todas as nossas existências. Nós sabemos o quanto a prece ela é fundamental na comunicação que nós temos com o que é divino, com o que é sagrado. Nós temos na prece uma forma muito objetiva em saber que, ao estarmos em prece, nós estamos nos ligando diretamente com os seres espirituais. Nós podemos fazer preces para encarnados, para desencarnados, assim como muitos desencarnados também fazem preces para os encarnados, porque não pensem que é apenas porque desencarnou a pessoa não precisa de ajuda, precisa e muito. Então muitas vezes há desencarnados que estão lá orando. Lembremos André Luiz, estão orando para que alguém orem para eles. Portanto, a ideia primordial da ligação que nós temos com a prece está na nossa sintonia. Seja para quem for que nós estivermos em prece, o mais importante é estar em sintonia e ser receptivo àqueles que nós estamos nos ligando, seja para quem for. Por isso, a prece não pode ser algo assim tão elitizado ou algo colocado apenas para algumas pessoas. A prece é para todos. Embora muitos, durante a nossa existência, durante as nossas várias existências, na verdade, nós, através das religiões, nos aprendemos que a prece, muitas vezes, ela é mecanizada, ela é feita ou escrita por alguém e nós apenas repetimos, esquecendo que o grande poderio, o grande empoderamento que se dá à prece é a nossa conexão com o sagrado através da nossa pureza existencial. Através daquilo que é puro no nosso coração, é o que vai nos ligar a essas entidades. Nós muitas vezes fazemos ou ouvimos preces longas, demoradas, vemos muitas vezes preces que parecem palestras, com aquela coisa longa, com muitas figuras de linguagem ou com uma linguagem muito rebuscada, e sabemos que é desnecessário isso, pois a ideia da prece é a transmissão do pensamento através do que nós sentimos. Muitos ainda contestam a eficácia da prece quando dizem: olha, Deus sabe de tudo, Deus sabe tudo que eu preciso, então para que eu preciso orar? Precisa e muito, porque você pode ter um Deus ou algo sagrado que saiba o que você precisa, mas você precisa acreditar naquilo que você ora, naquilo que você faz como prece. Muitos ainda vão usar a prece de uma forma apenas petitória, para pedir, e depois que é agraciado, esquece a criatura. Nós conhecemos muitas pessoas que vão fazer prece e às vezes a pessoa está tão ruim ou tão mal e a pessoa diz: olha, eu estou passando por uma situação tão difícil, eu estou tão mal, tão desanimado que eu não tenho vontade nem de fazer uma prece. É aí que você precisa fazer, porque já não é uma questão de desânimo, mas sim de desinteresse. Precisa-se ter o interesse.
Você chegaria para uma outra pessoa, se você soubesse que você ganhou R$ 1 milhão e dissesse: olha, eu estou tão desanimado, vai lá receber para mim porque eu não estou com vontade de ir. É questão de interesse. Se você estar com fome, não adianta pedir para outra pessoa almoçar por você. Olha, eu não tenho tempo nem de almoçar, almoce por mim, porque assim você mata a minha fome. A prece segue o mesmo movimento, a mesma ideia. Nós precisamos orar por nós através dos nossos interesses, através daquilo que cabe às nossas necessidades. Muitos são aqueles também que pedem para que as pessoas orem por eles. É claro, nós sabemos, inclusive é muito feito nessa casa, a oração à distância, mas temos que estar, como dissemos, receptivos a essas orações. Não adianta a pessoa falar: ora lá por mim. Esse pessoal que a gente costuma chamar do pessoal das 6 horas. O pessoal das 6 horas é aquele pessoal que eles costumam, começam a ir em algum templo, alguma casa espiritual e começam a fazer as orações. Depois, com o tempo, as coisas melhoram, eles começam a achar desculpas para não ir. Aí começa a falar: vocês vão lá, 6 horas para mim? Já que vocês vão, 6 horas para mim? É o pessoal das 6 horas. É o pessoal que quer que você vá e faça por ele aquilo que seria para ele mesmo. Vejam como a conexão com o sagrado deve ser feita de uma forma onde você demonstre dentro de você as suas necessidades, a sua conversa com o que é sagrado. Não precisamos de preces longas. Nós vemos pessoas que às vezes vão fazer preces. Tem dois tipos de pessoas, aliás. Tem aqueles que vão fazer uma prece e morrem de vergonha. Às vezes está até no Evangelho no Lar, fazer a prece. Não, eu não, que pelo amor de Deus, eu não tenho palavras rebuscadas para falar, eu não sei, eu morro de vergonha. Você morre de vergonha de falar com o sagrado. Mas por outro lado, tem aqueles que vão fazer a prece que só por Jesus. A gente está do lado e também está fazendo prece para que ele acabe logo, porque ele começa a falar sobre os protozoários, os micróbios, as bactérias, aí vai para o mundo dos mamíferos, dos seres humanos, e vai depois para a cidade, para o bairro, para o país, para o planeta, para o governo, sai da estratosfera, vai então para os campos macro dos planetas. E aquilo é longo, é chato e acaba trazendo para o que seria algo confortável um desconforto, porque fica muito longo. Nós temos que ser objetivos, não vamos criar uma hipocrisia na hora de fazermos uma prece. Não vamos fazer aquela prece como muitos fazem, quando a pessoa vai fazer a prece, quer mostrar aquele vitimismo, aí abaixa a cabeça e fica Senhor, e aquela coisa piegas, aquela coisa chata. Vamos ser objetivos com o Deus que está dentro de nós. Como nós aprendemos que Deus está lá em cima nas nuvens, nós muitas vezes gritamos, berramos. Tem determinadas doutrinas religiosas que as pessoas berram para que Deus ouça. Afinal de contas, ele está lá em cima, nas nuvens, a distância é muito grande, então vamos berrar para que Deus nos ouça. Não há necessidade disso. Lembremos que Jesus nos orienta com isso. Não sejam como os fariseus, que vão nas praças, berram, gritam, mas na verdade não praticam nada do que fazem. Por isso que não precisamos berrar no momento de oração. Ao momento da prece é o momento onde nós temos uma introspecção. Muitos são aqueles também que contestam a ideia da prece ser simples, e a pessoa fala: mas eu não tenho tanto estudo, a minha prece, eu não tenho tantas palavras para falar. Faz você a prece, porque você fala tão bem. Não é necessário, na verdade, a palavra,
Porque se nós estamos transmitindo o que vem do nosso coração, nós não precisamos necessariamente ter palavras. O nosso próprio olhar já é uma prece. Porque se nós, aquelas pessoas que são desprovidas, por exemplo, da fala, teriam que fazer a prece em libras. E é óbvio que não é essa a ideia. A ideia é nós passarmos para aquilo que é espiritual, aquilo que nós sentimos. Lembremos do apóstolo Paulo, que em sua frase muito icônica, na cartas aos Coríntios, diz: ainda que eu falasse a língua dos homens, ou falasse a língua dos anjos, sem o amor eu nada seria. Vejam, ele poderia falar muito bem isso, e é bom que nós esclareçamos, que quando ele disse que ele poderia falar a língua dos homens, é bom salutar lembrar que Saulo de Tarso era poliglota, ele podia falar qualquer idioma, porque ele tinha todo um estudo, ele foi preparado para isso. Ele podia falar em qualquer idioma, aramaico, grego, ou qualquer idioma que fosse atrair as entidades espirituais. Quando ele fala que ele podia falar a língua dos anjos, é porque ele teve estudo para ser um rabino, e ele sabia todas as orações do Torá, do livro sagrado dos judeus. Ele sabia todo o Pentateuco escrito por Moisés, todo o Pentateuco mosaico. Mas ele dizia que mesmo com tudo isso, falando qualquer língua ou qualquer oração, se ele não tivesse amor, seria como um sino que badalasse e não emitisse som. Por isso a importância que é, quando fizermos uma prece, não precisamos estar em um lugar específico, não precisamos de uma hora marcada, não precisamos de todo aquele aparato, daquelas coisas muitas vezes repetida mecanicamente. A prece tem que ser uma expressão do que nós sentimos. Por isso que nós sabemos, e Jesus também nos orienta com isso, a boca fala do que está cheio o coração. Antes de fazer uma prece, Jesus já dá esse toque fundamental. Antes de fazer uma oração, uma prece, se tiver algo contra seu irmão, vá e corrija, vá e perdoe, porque de um coração magoado, de um coração entristecido, de um coração enraivecido, não sairão palavras positivas. Nós primeiros temos que limpar o nosso coração, que é a nossa essência do nosso ser, para que nós possamos então, através do nosso pensamento e das nossas necessidades, passar então, através da prece, aquilo que nós sentimos. Por isso a importância que nós estarmos em sintonia com o que é sagrado. Vamos sempre fazer prece em todos os sentidos, pedindo, agradecendo, prece por nós, prece por os outros, mas preces objetivas. E quando nós acharmos que nós não temos um grau de intelectualidade para isso, vamos lembrar de que muitas vezes uma prece proferida de um coração puro é muito mais eficaz do que preces longas e demoradas. Eu me lembro, agora nesse momento, me veio uma recordação de uma canção antiga, cantada pela Elis Regina, escrita pelo Renato Teixeira, chamada Romaria. É uma bela canção, uma canção belíssima, embora triste, mas em determinado ponto da canção, a personagem é uma pessoa extremamente sofrida, que em um ponto ela está vendo que ela está conversando com a santa, porque alguém falou, vá lá em Romaria e faça uma prece. E ela começa a contar coisas de ordem pessoal. Ela diz, o meu pai foi peão, minha mãe solidão, meus irmãos perderam-se na vida em busca de aventuras. Me disseram, porém, que se eu viesse aqui para pedir em romaria e prece,
paz no firmamento. Mas, como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar. A prece está no olhar. Nós vemos que esta personagem dessa belíssima canção mostra o que a pessoa vai ali e coloca-se na posição humilde de dizer: eu não sei orar, porque talvez na condição que ela foi posta foi que tem que orar em latim, você tem que saber palavras profundas para que Deus te ouça. Ela então olha e diz: eu não sei orar, então eu só queria mostrar o que eu tenho, o meu olhar. O olhar é uma prece, o silêncio é uma prece. Vamos todos estar sempre conectados com o que é espiritual através do nosso sentimento. Não são palavras longas e nem palavras rebuscadas que vão fazer com que a eficácia da prece se transforme, seja melhor ou pior, mas sim o nosso sentimento que colocamos nela. A transmissão do pensamento é também um fator proveniente da conexão que nós temos com outras pessoas, com outros seres. Da mesma forma que a prece nos conecta com o que é sagrado, a transmissão do pensamento, ela vai também muito além do que nós podemos imaginar, porque nós achamos que a transmissão de pensamento, ela é típica daqueles que são dotados de uma mediunidade. Então, só aqueles que têm mediunidade podem, então, fazer uma transmissão de pensamento. Na realidade, todos nós sabemos que temos uma mediunidade, dependendo, claro, de graus diferentes. Eu, por exemplo, não tenho nenhuma. Tem aqueles que são audientes, aqueles que são videntes. Talvez eu possa me classificar como um surdente ou ceguente, porque eu não vejo nem ouço nada. Mas nós sabemos que todos nós temos uma mediunidade universal chamada intuição. A intuição, quando bem trabalhada, quando bem elaborada através não de técnicas, mas através de uma disciplina mental, ela funciona. E nós vemos quantas vezes os nossos mentores, e são muitos, porque nós temos muito mais mentores do que obsessores. Ultimamente tem uma moda que tudo é obsessor, mas nós esquecemos que temos uma equipe que está ali toda hora dando um toque para a gente. É aquela rua que é para você entrar, mas ele te orienta para entrar na outra, e você escapa de um assalto, escapa de uma situação. É aquela palavra que você ia dizer e eles te tapam a boca para que você não fale. Portanto, a intuição é algo que nós temos que desenvolver através dos nossos pensamentos disciplinados. Temos que ter uma disciplina nos nossos pensamentos. Intuição não é algo que é apenas para aqueles dotados. Tem pessoas que realmente são dotadas de uma intuição muito mais forte. Mas, no mínimo, nós conhecemos a intuição das mães, por exemplo, quando ela diz: leva uma blusa que vai esfriar. Mãe, mas está um sol de 40 graus. Leva, porque vai esfriar. É uma intuição que, é claro, aquilo já foi desenvolvido por ter sido um ser que te gerou. Então tem uma afinidade com você, uma afinidade com a pessoa muito forte, a ponto de saber. Uma mãe sabe o que um filho ou uma filha está sentindo a milhares de quilômetros. A pessoa está na Austrália e a pessoa está sabendo lá: olha, ela está passando frio, ela está passando alguma coisa, ela não está legal. Normalmente acerta. Isso são as conexões que nós temos através da intuição. Porque a transmissão de pensamento, muitas vezes, foi colocada como uma ideia muito ligada a algo chamado telepatia.
No meados dos anos 70 e começo dos anos 80, havia a chamada Guerra Fria entre os Estados Unidos da América e, na época, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Era a guerra entre o capitalismo e o socialismo. Essa Guerra Fria era uma guerra armamentista, mas que não havia violência, mas houve um desenvolvimento muito grande no campo científico. E a KGB, que era a Polícia Federal da União Soviética, desenvolveu através, nas questões espirituais, é claro, mas através de técnicas, a telepatia, que é uma forma de você mandar determinadas informações para outra pessoa que estivesse em sintonia contigo. Era o que os espiões faziam. É claro que isso era feito através de uma técnica, não existe nada ligado aí à espiritualidade, mas ela funcionava de uma forma eficaz, porque eram apenas informações binárias. Não era, por exemplo, uma pessoa transcrever para outra um livro. Eu estou te passando um livro de 300 páginas, eu estou passando por telepatia. Não, a pessoa pressentia e recebia aquelas informações. A telepatia, até hoje, é usada ainda. Muitos entendem como truque, mas, na verdade, ela é um desenvolvimento do cérebro. Porque nós não podemos esquecer que no cérebro é onde mora o nosso espírito. E nós não estamos apenas ligados só com a espiritualidade e esquecendo que a ciência está ao nosso lado. Nós sabemos que, além da intuição, nós temos o que nós chamamos hoje de insight. Ele é diferente da intuição. O insight é aquelas coisas que, como o nome fala, é insight, é de fora para dentro. Muitas informações que nós temos, que nós lemos, que nós absorvemos, que nós não registramos, mas que está ali e uma hora ou outra ela é despertada. São aquelas ideias que vêm e surgem quando nós estamos numa situação às vezes de sufoco, de perigo. Me surgiu uma ideia, o tal do Eureka. Esse é um insight, também um desenvolvimento do cérebro treinado, desenvolvido através da disciplina. A disciplina está sempre voltada para as questões da nossa evolução. Nós dissemos isso porque nós temos pouca disciplina no nosso pensamento. Nós somos muito distraídos na maioria das vezes. Eu lembro que até tem pessoas que dizem para mim, com relação à prece, que a pessoa fala: Gilson, eu não sei, eu vou fazer prece, me dá sono, então eu não sei o que acontece. Aí eu digo: faça em pé. Então, se você sente sono, mas será que não são os espíritos que estão? Não, é porque você às vezes está relaxado mesmo. Você precisa estar sintonizado, prestar atenção. Por isso que a hora de fazer a oração, de transmitir um pensamento, precisamos de disciplina. Precisamos nos conectar, mas não de uma forma mecânica, de uma forma automatizada. Precisamos sempre estarmos sintonizados para que aquelas pessoas que vão receber, recebam de fato. E nós que estamos pedindo, agradecendo, também vamos sentir isso através de uma disciplina mental. Essa disciplina mental vai fazer com que nós automaticamente vamos melhorar o nosso vocabulário, vamos melhorar as nossas formas de agir, porque vamos pensar. As pessoas têm muito hábito de dizer: eu falei sem pensar, me desculpe. Não existe, é impossível. O cérebro é mais rápido do que a fala. Primeiro você pensa, depois você fala. Para falar você precisa articular o que você pensou. Então você pode não ter elaborado, mas você pensou para falar. Talvez não era para ter dito aquilo, mas aquilo já estava em você. Portanto, a disciplina que nós insistimos está em nós elaborarmos sempre tudo aquilo que nós vamos falar, para que nós não nos arrependamos depois. A transmissão do pensamento é algo de extrema importância,
principalmente quando nós nos vemos ou nos sentimos sozinhos. Então nós nos sentimos achando que estamos desconectados tanto com o mundo espiritual quanto com o nosso mundo social, principalmente nos dias de hoje. E nós sabemos que nós não precisamos diretamente da tecnologia, nós precisamos da pureza dos nossos sentidos, para que a transmissão dos nossos pensamentos possam ser recebidas. E para isso é necessário então que nós estejamos sempre atentos, sempre focados naquilo em que vamos pensar, sempre focados no bem. Quando a gente começa a sempre lembrar do bem, a gente vai falar automaticamente do bem e vai ser natural. Mas quando nós sempre comentamos os assuntos atuais, que é da violência, que é das doenças, que é tudo, é óbvio que você vai intoxicar seu cérebro, que por sua vez vai transformar aquilo em palavras, que na verdade a palavra é o pensamento materializado. Vamos então disciplinar nossas mentes. Vamos então purificar os nossos corações sempre através da prece, mas a prece com pureza, a prece vinda de um coração limpo, de um coração puro, daquele que busca então uma eficácia daquilo em que ela ora. E por falar e continuar então sobre disciplina, vamos respeitar então disciplinadamente o nosso horário, findando então esse nosso encontro e esperando que as palavras que foram ditas, que foram intuídas pela espiritualidade, possam penetrar nas nossas mentes e que essa possibilidade de sabedoria possa se transformar também na bondade e penetrar nos nossos corações. E com a autorização que a gente sempre recebe da casa, vamos fechar então com a oração ensinada por Jesus, que muitas das vezes é repetida de forma igrejeira, daquela forma automatizada. Vamos fazer então a oração, mas de uma forma mais sensível, como ela vem nos trazer quando Cristo vem nos ensinar a dizer: Pai nosso que está aqui e em todos os lugares, santificado é o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua justa e sábia vontade, aqui na terra como em todos os mundos habitados. O pão nosso de cada dia, Senhor, dai-nos o suficiente para repartir com todos aqueles que necessitam. Senhor, nos ajude a perdoar as pessoas que nos ofendem, perdoando também as nossas ofensas. Não nos deixes cair em novas e em más tentações, e nos livra contra o que de mal vier, porque está em ti o poder, o reino e a glória. A todos, muito obrigado e muita paz.